Fala comigo, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 31 de julho de 2021, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar tentando iniciar no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, rapaziada, sábado amanhã a gente tem jogo pra caramba. Pra ser sincero com vocês, eu tive que diminuir um pouco os jogos, tive que ir tirando, senão alguns vídeos ia ficar imenso. Já vou adiantar logo o seguinte, quem não tá me seguindo no Instagram tá errado, ó. Já botei 4 bilhetes lá, porra, 4 greens seguidos. Então, pô, se você ficar aí dependendo só do YouTube, tá ficando pra trás, beleza? Vou deixar aqui o arroba do Instagram, também deixo lá todos os dias o resultado dos palpites do dia anterior, pra você ter uma base, né, de como tá sendo os nossos resultados. E falar nisso, ó, ontem dia muito bom, hoje já começou muito bem nas Olimpíadas, tirando, né, o fato do Brasil ser eliminado, só que aquilo, né, escolheu muito seu adversário e pagou o preço da covardia. Vamos lá, primeiro jogo amanhã, chega do Brasil, agora é o Brasil masculino. Feminino já foi, agora é o masculino. Espanha contra a Costa do Marfim, às 5 horas da manhã. Rapaziada, a Espanha é favorita? Favoritaça. O problema da Espanha é aquele joguinho dela safado, de ficar tocando a bola, né, posse de bola ali 70%, 80% de posse de bola e não faz o gol. Tanto que a Espanha, o primeiro jogo ficou 0 a 0, o segundo jogo ela ganhou de 1 a 0 e o terceiro jogo ela empatou em 1 a 1, ou seja, só fez 2 gols, é praticamente parecida ali com a seleção principal. Vai enfrentar a Costa do Marfim, que foi uma surpresa ali no grupo do que tinha Brasil e Alemanha, que eram cotados para passarem para a próxima fase. A Costa do Marfim tirou a vaga da Alemanha, só que, cara, não vai dar dentro, não dá dentro com a Espanha, por mais que a Costa do Marfim tenha um futebolzinho legal. Só que o time da Espanha é chato, porque ela não deixa o adversário jogar, entendeu? Ela fica ali controlando a bola. Dá pra entrar nessa vitória da Espanha seca? Dá, porém eu não colocaria no bilhete. Pra eu colocar no bilhete, eu colocaria Espanha, empate anula, porque se o jogo da Espanha acabar sendo 0 a 0, não é surpresa pra ninguém, tá? Pra mim esse jogo vai ser 2 a 0 e é isso, já vamos para o próximo. O próximo é às 6 horas da manhã, Japão contra a Nova Zelândia. Esse jogo aqui é um dos backs bem tranquilos da Olimpíadas, entre aspas, né? Porque a gente sabe que back tranquilo em Olimpíadas, né, não existe. O Japão, ele realmente trouxe o que ele tinha de melhor para as Olimpíadas. A seleção do Japão tá muito forte, meteu 4 na França na última rodada. Vai pegar a Nova Zelândia, que é um time bem mais fraco, se classificou ali uns troncos e barrancos, perdeu para Honduras, enfim. Jogo para o Japão vencer? Sim. O que fode nesse caso aqui, cara, é a cotação. 1,25 é muito baixo para a gente entrar numa vitória assim, de um jogo de Olimpíadas, entendeu? Se fosse um jogo, pô, de um Bayern de Munique contra um time bem fraco lá da Alemanha, fosse um jogo do Manchester City, até poderia valer a pena, só que Olimpíadas, perigoso. É um jogo mais assim, se você quiser esperar o jogo começar, ver essa cotação, falando em cotação subir, o jogo do Shakhtar, ó, então já vou falar logo aqui, ó. Ontem acertei 1 a 0 do México, acertei 1 a 0 dos Estados Unidos, acertei 2 a 1 o resultado do México, acertei os 2 a 2 dos Estados Unidos feminino contra a Holanda e acertei o 3 a 0 do Shakhtar. Falei que o jogo do Shakhtar era um jogo bom para ou entrar no primeiro tempo, se estivesse bem, ou então esperar a cotação subir. Pô, eu entrei no back, uma cotação de 1,7, porque o Shakhtar demorou a fazer gol, fez 3. Enfim, esse jogo é a mesma situação do Shakhtar, foi mal aí, só porque eu fiquei empolgado com o correct score que a gente tá mandando bem. O seguinte, esse jogo você pode esperar, o Japão, se você tiver acordado, você pode esperar, de repente, o Japão não conseguindo fazer um gol no primeiro tempo, essa cotação sobe e pode valer a pena. Pré-live eu não aconselho. Acredito nos 3 a 1 pro Japão aqui. Ah, o detalhe desse jogo aqui também é que ele pode ser interessante para buscar gols, já que essa cotação do back ela tá bem baixa, tá 1,25, acredito que pelo menos 2 gols a gente vai ver. Se o Japão ficar amassando, jogar para frente, agora ele tem jogado essas partidas, pelo menos 2 gols dá para ver sim. Agora indo para o jogo do nosso Brasil Ziu às 7 horas da manhã, vai enfrentar o Egito e não tem muito o que enrolar não. O Brasil é favorito a vencer, o Brasil tem um time muito melhor, favorito para mim a ganhar essas Olimpíadas, só não vai ganhar se, porra, der muito azar assim de perder gol, né? Se o Matheus Cunha ficar jogando igual ele tá jogando, a gente tá ferrado, porque Matheus Cunha, pelo menos nas Olimpíadas, né? Com o pé, filho, esquece, o negócio dele é só cabeçada, o Brasil tem que ficar cruzando o tempo todo. Mas enfim, vamos lá.
Esse jogo aqui, o Brasil tem tudo para vencer, embora o Egito tenha feito uma grande partida contra a Austrália, jogou muito, amassou. Só que se você for comparar os jogos do Egito com seleções assim, mais de nome, tipo Espanha, por exemplo, o Egito não encostou na bola. E jogou contra a Argentina também, não jogou nada, perdeu para a Argentina sem jogar absolutamente nada. A tendência é que o Egito fique na defesa, o Brasil tem tudo para controlar esse jogo, só vai perder realmente se tiver um azar muito grande. Jogo para mim, 3-0 Brasil. E para a gente fechar as Olimpíadas, temos Coreia do Sul contra México às 8 horas da manhã. Isso aqui é jogão de bola, são duas equipes bem equilibradas, embora tenha um leve favoritismo para o México, pelo menos pelos que as duas equipes apresentaram, né, do decorrer das Olimpíadas na fase de grupos. Cara, engraçado, né? O México ele tem uma base forte, ele sempre vem forte assim a molecada do México, só que eu não vou me arriscar nesse mercado de resultados não, tá? Esse jogo aqui para mim o safe é só o mercado de gols, buscar mais de 1,5 gols. Se você reparar, o México ele é bem over, quase todas as partidas do México você vê pelo menos 2 gols, ainda mais sendo aqui, mata-mata. Pô, confronto de uma partida só, a tendência é ser um jogo aberto sim, e eu coloco mais de 1,5 gols. Jogo para mim de 2-1 para o México. Os outros jogos aqui, se você quiser buscar pelo menos 2 gols, é porque assim, o Japão, eu já falei, o Brasil tem chance, o que pode prejudicar o jogo do Brasil é se o Egito ficar muito atrás e o Brasil não conseguir fazer um gol, né? Ficar massacrando e não sair o gol. Porém, pode valer a pena, só que eu ainda acho que a cotação para pegar essa vitória do Brasil tá mais show de bola. E o da Espanha eu não entro em over, não adianta. Pode ser Espanha contra o time mais over do mundo, o jogo da Espanha não entra em over. Pelo estilo de jogo deles, eu prefiro não colocar o meu dinheiro. Às 9h30 da manhã, pelo Campeonato Chinês, separei um jogo aqui que pode ser interessante pra gente. É o jogo do Hebei contra o Tianjin Tigers. Bom, não é um jogo tão simples assim, não é um jogo tão safe, porém, como eu disse, a gente pode encontrar uma boa oportunidade explorando o momento ruim que vive o Tiger. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a classificação. O Hebei, ele é o 7º colocado, tem 8 jogos e 14 pontos. Não é uma campanha boa, uma campanha ali bem meio de tabela. Já o Tianjin, em 8 jogos, ele só fez apenas 5 pontos. Ganhou apenas uma em 8 jogos e é isso que eu quero explorar analisando essa cotação que a gente tem, tá legal? Sem contar o quê? Que o Hebei, em casa, ele ainda não perdeu. 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates. E o Tiger, fora de casa, ainda não venceu. Em 3 jogos, empatou 2 e perdeu 1. Também ainda não fez gol fora de casa. Então, analisando... e tem um outro detalhe também. O Tianjin Tigers, ele vem de 3 jogos sem vitória e ele vem sofrendo gols a 4 partidas, sem contar que quando as duas equipes se enfrentam, o Hebei ele vem de 4 vitórias seguidas. Bom, analisando que o Hebei ele leva vantagem no confronto direto, analisando que ele ainda não perdeu em casa, analisando que o Tiger, além de não vencer fora de casa, ainda não fez gol, dá sim pra gente entrar nessa vitória do Hebei jogando a favor do empate só pra vou dar uma garantida na aposta, tá legal? Então, coloco sim esse resultado aqui, para mim é jogo de 2-0 pro Hebei. Lembrando que, quando o nosso back, né, ele é justificado mais pela ruindade do adversário, é sempre um jogo difícil, tá legal? Porém, tô com fé aqui. Estreia do campeonato escocês, um campeonato que dá muito green pra gente. Temos o Rangers contra o Livingston. O Rangers é o atual campeão, desbancou minha hegemonia de não sei quantos anos do Celtic quando chegou o Gerrard, não sei se você lembra o Gerrard do Liverpool, é o técnico do Rangers, brabo demais, massacrou todo mundo. E é o seguinte, essa cotação é o que a gente vai ver normalmente nos jogos do Rangers, muitas vezes a gente vai ver até menos. Eu colocaria esse jogo como vitória no HT, igual eu botava quase sempre nos jogos do Rangers e batia. O problema é que é primeira rodada, a gente está vendo como está acontecendo aí nas primeiras rodadas, muita zebra, muito jogo assim, bem devagarzinho, marcha lenta, então eu vou deixar, é mais um jogo que eu deixo para vocês o ao vivo, tá legal? Às 9h30, se você puder estar assistindo esse jogo, buscar uma entrada, vale a pena. Ah, mas eu trabalho, tudo bem, você trabalha a respeito, sei muito bem como é isso, só que é o seguinte, se você trabalha, você não tem tempo para ver algumas partidas, então o que você vai fazer? Não vai entrar em todos os times, você vai filtrar bem as suas entradas, você vai colocar time que você conhece, time que você tem mais confiança, entradas mais seguras, já que você vai apostar, né? Depois só vai saber o resultado ou quando voltar do trabalho, quando já tiver acontecido. Então o seu filtro sempre tem que ser maior, tá legal? Eu gosto sempre de lembrar o quê? Quanto mais entradas a gente faz, a gente não tem mais chance de ganhar, a gente tem mais chance de perder. Você tá trabalhando, esse jogo aqui é mais para
quem realmente pode estar analisando esse jogo ao vivo. Deixa esse jogo aqui para quem puder estar acompanhando e de repente buscar uma odd legal, o jogo para mim de 4-1 para o Rangers. Às 11 horas da manhã, pelo campeonato dinamarquês, temos Viborg contra Midtjylland. Viborg é um time muito over, acompanho ele desde a temporada passada, que ele estava na segunda divisão, e está fazendo uma boa campanha já na primeira, tá? Ganhou o primeiro jogo fora de casa, empatou o segundo contra o atual campeão, vai enfrentar o Midtjylland, e o Midtjylland está envolvido na Champions League, ele acabou de eliminar o Celtic, então provavelmente vai com time misto, a time reserva, então pode ser uma boa oportunidade para a gente buscar gols, alinhando o fato que o Viborg está jogando em casa e vai partir para cima assim, não vai respeitar a grandeza do Midtjylland, só que o último jogo que o Midtjylland entrou com reserva aqui, o jogo foi apenas 1-0 fora de casa, então pode ser que esse fato dos reservas aqui deu uma quebrada. Se você sentir uma confiança, você pode entrar, vou deixar em aberto aqui para vocês, porém tem grande chance de a gente ver pelo menos 2 gols. Coloco esse jogo aqui 2-2. Às 11 horas da manhã, pelo campeonato finlandês, temos um jogo aqui que pode ser muito interessante e ao mesmo tempo pode ser uma pegadinha para a gente. É o jogo do HJK Helsinki, brabo demais da Finlândia, vai enfrentar o SJK. Por quê? Eu chamo ele de brabo, quem não conhece vai saber agora. O Helsinki, em 13 jogos no campeonato, ele ganhou 11, empatou 1 e só perdeu 1. O jogo que essa derrota até a gente pegou, porque ele foi com o time reserva contra o Lanterna, acabou dando mole, mesmo sendo Lanterna, não justificava, né, a derrota dele, acabou perdendo. O SJK é um time bem meio de tabela, em 13 jogos ganhou 7, perdeu 4, tem um equilíbrio aqui de gols, média de mais ou menos 1 gol por partida. Só que qual é o detalhe dessa partida? Essa odd aqui tá muito boa. Quem é acostumado a entrar no Helsinki sabe que a odd dele, ainda mais jogando em casa, é 1.3. No máximo ali você vai chegar a 1.4, mais do que isso é muito difícil. E tem uma odd boa. Só que o Helsinki, por mais que ele tenha sido eliminado da Pré-Champions agora pelo Malmo, ele vai disputar já no meio de semana a Europa League. Então há uma tendência de ele ir com um time misto, um time reserva. Tem totais condições de vencer o SJK mesmo com esse time? Tem. Até porque se eu mostrar o histórico para vocês, o Helsinki não perde para o SJK há 13 partidas. Então, se você quiser dar uma ousada no mercado de resultados desse jogo aqui, analisando que o Helsinki é brabo e o retrospecto dele contra o adversário, deve entrar no Helsinki empate anula. Essa cotação tá bem legal, uma cotação acima de 1.7. A cotação, então, do empate anula vai estar bom para entrar. Lembrando que é uma situação perigosa, porque o Helsinki não vai estar indo com seu time titular, muito provavelmente. Um outro detalhe desse jogo, se você quiser, que para mim é um pouco mais safe, é buscar o mercado de gols. O HJK ele é bem over, em 13 jogos só de gols feitos, ele tem 25. Dos últimos 6 jogos, 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Quem viu os confrontos dele contra o Malmo? Um jogo foi 2-1, o jogo foi 2-2, então buscar 2 gols aqui é muito cabível, até analisando que o HJK ele vai estar jogando em casa e vai propor o jogo, vai jogar em cima, tá legal? Só que tanto a entrada do back, né, com empate anula, como a entrada do mercado de gols, ela se torna perigosa pelo fato do time estar misto, entendeu? Então, deixo a critério de vocês, só deixei esse jogo aqui separado. Às 4h30 da tarde temos o jogo da volta da Copa do Brasil entre Fluminense e Criciúma. Para quem não lembra, o primeiro jogo foi 2-1 para o Criciúma, teve um pênalti muito do Mandrake para o Fluminense, que se não fosse aquilo ali, o Criciúma poderia estar vencendo de 2-0, ia complicar muito mais a vida do Fluminense. Só que é o seguinte, ele é favorito para vencer? O Tricolor? Com certeza é. Tá jogando em casa, vai enfrentar um time que é bem mais fraco, o Fluminense tem tudo para jogar em cima e ganhar essa partida. Mas nessa cotação aqui de 1.29, tem que ser muito louco para entrar num jogos de brasileiro, num back, com uma entrada dessa aqui e analisando até o que o Fluminense jogou na partida de ida lá. O que eu vejo com bons olhos é a gente explorar o mercado de gols, analisando que o Fluminense está jogando em casa, ele vai ter que ir para cima, analisando que é jogo da volta, jogo de desespero. Porra, tendência de ser um jogo aberto, eu coloco sim mais de 1,5 gols, tá? Para mim, esse jogo vai ser 3-1 pro Fluminense, tô acreditando que o Fluminense vai levar essa vaga para casa. Porém, se esse jogo aqui terminar 1-1, ou se até o Criciúma ganhar essa partida, não vai surpreender ninguém. Às 7 horas da noite, pelo Brasileirão, temos o clássico aqui paulista entre São Paulo e Palmeiras. Quem é favorito para esse jogo? Palmeiras, disparado pelo futebol que tem jogando. Ah, mas o São Paulo ganhou do Vasco. Ah, mas o São Paulo ganhou do Racing. Pô, mas a sequência do São Paulo não tá legal, tá? O São Paulo não tá jogando bem. O São Paulo até jogou muito bem contra o Vasco. Primeiro tempo, poderia ter feito mais. Agora, no segundo tempo, o São Paulo não jogou nada. Poderia ter levado empate. Na verdade, deveria, porque o Vasco realmente é muito fraco e o Vasco também consegue levar gol do Pablo.
Só o Vasco. Mesmo o Palmeiras sendo favorito, tendo um time melhor e estando no momento melhor, eu fico de fora desse mercado de resultados. Porém, vejo com bons olhos a gente vê pelo menos 2 gols, tá? Acredito que vai ter menos de 4? Sim, o menos de 3,5 gols é o safe, só que vai estar pagando muito pouco e eu acredito que dá pra gente explorar sim pelo menos 2 gols. O Palmeiras está fazendo gol todo jogo o Palmeiras faz pelo menos um golzinho. O São Paulo tá jogando em casa, ele não vai assistir o Palmeiras jogar, ele vai pra cima também, tem tudo para ser um jogo aberto, sem contar que o São Paulo tá cansado. O São Paulo jogou contra o Vasco quarta-feira, vai jogar amanhã contra o Palmeiras e vai jogar de novo o jogo da volta da Copa do Brasil. Acredito que o São Paulo não deva poupar esses jogadores, porque tá na zona do rebaixamento, para ele é mais importante, com certeza, sair da zona do que se classificar à Copa do Brasil e vai sentir um pouco o desgaste, tá? Coloco mais no gol e meio aqui e esse jogo para mim cara de 2-1 pro Verdão. Ah, não sei se eu falei com vocês, mas tem um detalhe interessante, ó. O São Paulo não perde pro Palmeiras há 6 partidas e o Palmeiras vem de 9 vitórias seguidas. Então, qual desse retrospecto aqui vai contar a favor amanhã? Não sei. Vamos lá, próximo jogo aqui também pelo Brasileiro, só que 1 hora depois, né, às 8 horas da noite, temos Inter contra Cuiabá. Não gostaria de dizer isso, mas vou ter que dizer, é jogo para o Inter vencer, tá? O Inter tá jogando em casa, o Inter ele não joga mal, o problema do Inter é que ele tem muita dificuldade em fazer gol, porque ano passado o Thiago Galhardo, ele era o Cristiano Ronaldo, esse ano voltou a ser o Thiago Galhardo que a gente conhece. O problema é que tu olha pro outro lado, aí vê Yuri Alberto, bom, enfim, só que o Cuiabá é um time muito fraco, tá legal? Ele até fez uma graça no campeonato, só que muito fraco, enfrentou o Corinthians, cara, e não jogou nada, absolutamente nada. Ele perdeu sem jogar nada. O Corinthians deu um baile e o Corinthians, que é esse time do Corinthians aí que a gente vê. Bom, jogo para o Inter vencer, para mim é jogo de 1-0 ou até 2-0 para o Inter. Vou entrar com esse empate nulo aqui, porque pode ser um jogo até de 0-0. O Inter é um time bem under, se você quiser entrar no mercado de gols, eu não entraria no over nesse jogo, ó. O Inter dos últimos 7 jogos, 6, a gente teve menos de 3 gols. Por mais que o Cuiabá seja over, a tendência desse jogo, ainda mais como mandante, é puxar para o Inter. O Inter vai ter a posse de bola, vai controlar o jogo, vai fazer os ataques e acredito sim nessa vitória aqui. Às 8h30 da noite pela MLS temos o jogo do Cincinnati contra DC United. Bom, separei esse jogo aqui para a gente ver gols. Jogos do Cincinnati são muito bons para gols. Vou mostrar aqui, ó. O Cincinnati, em 14 jogos, fez 17 gols, tomou 29, é média de mais de 3 gols por partida. Já o DC United, em 15 jogos, fez 21, tomou 18, da média de 39 aqui também, é quase 3 gols por partida. Agora vamos na sequência dos times. O Cincinnati sofreu gol nos últimos 5 jogos e dos últimos 5, 4 foram ambas marcam. Tá no momento ruim, ó, 5 jogos sem vitórias e o DC United 5 jogos sem derrota, porém tô fora desse mercado de resultados. Coloco aqui mais de 1,5 gols e jogo para mim com cara de 2-2. Voltando para o Brasileirão, às 9 horas da noite, temos o jogão aqui, ó, Red Bull Bragantino contra Grêmio. Olha essa cotação do Bragantino aqui, Bragantino que era a sensação do campeonato, agora vem de 4 jogos sem vencer, inclusive ele perdeu esse último, a primeira derrota dele na competição. Vai pegar o Grêmio, que vive um péssimo momento, porém acabou de vencer bem pela Copa do Brasil, meteu 3-0 fora de casa. É o seguinte, não vou enrolar muito não, para mim é Bragantino empate anula. Acredito que é o jogo para o Bragantino voltar a vencer, vai estar jogando em casa. O Grêmio, por mais que ele queira se livrar aqui do rebaixamento, né, que ele é o vice-lanterna, ele jogou quarta-feira, vai jogar no próximo meio de semana também. O Bragantino só descansou essa semana, tem tudo para vencer, tá? A gente vai jogar a favor do empate porque o Grêmio é muito under, entendeu? Se esse jogo for 0-0, ele não me surpreenderia. Mesmo o Bragantino sendo over, eu prefiro aqui não arriscar o mercado de gols e eu fico no Bragantino empate anula, jogo para mim de 1-0 Bragantino, 2-0 não, 1-0. Série B do Brasileirão, clássico carioca, Botafogo contra o Vasco. Por que a cotação do Botafogo está menor? O Botafogo está jogando mais do que o Vasco? Não, as duas equipes são bem equilibradas. O campo, por mais que seja no Engenhão, é um campo tecnicamente neutro porque não tem torcida, só que o Vasco está envolvido na Copa do Brasil. E eu acredito sim que o Vasco deva poupar alguns jogadores pensando na Copa do Brasil, por mais que o foco seja subir, o Vasco tem um placar completamente reversível contra o São Paulo, tá? Principalmente jogando em casa, que o Vasco leva vantagem contra o São Paulo. Enfim, pode ser que o Vasco poupe, por isso que tá com essa odd um pouquinho maior.
Só que não vamos ficar no mercado de resultados, nem para o Vasco, nem para o Botafogo. Eu coloco aqui mais de 1,5 gols. Eu acredito que 2 gols nesse clássico é bem tranquilo da gente ver. O Vasco normalmente é um time para gols na segunda divisão. O Botafogo é um time que tem se mostrado bastante over também. E para mim é um jogo de 1-1. Para a gente fechar a Série B também às 9 horas da noite temos Brusque contra a Confiança. Rapaziada, já de cara eu vou falar para vocês que essa odd aqui tá errada, tá? A odd do Brusque ela tá 1.9. E eu não vou enrolar não. Para mim a Brusque empate anula. Porque o Brusque vem numa fase bem melhor que o Confiança. Cara, o Confiança é a lanterna. Olha só, em 14 partidas só venceu 2. É um time que tomou 20 gols, só fez 11. Deixa eu ver quantos jogos estão sem vencer. 8 jogos sem vitória ou Confiança. Já o Brusque, 3 jogos sem perder. Daria para buscar um over, porque o Brusque é over, principalmente jogando em casa? Daria, só que eu quero explorar essa cotação aqui da vitória com empate anula. Se for entrar nessa vitória seca do Brusque, faz aposta simples, tá? No bilhete sempre com empate anula para ficar safezado. E jogo para mim de 2-0 para o Brusque. E para a gente fechar o nosso dia, às 9h30 da noite, temos Sporting Kansas City contra Dallas. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal aí, se você puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito. O YouTube tá impulsionando o canal, o YouTube tá impulsionando o vídeo, tá legal? Se você quiser também me seguir no Instagram, ó, vou deixar o arroba aqui, tô deixando o bilhete lá todos os dias, tô deixando também o resultado dos palpites do dia anterior para você poder estar avaliando o trabalho. Beleza? Então, chega disso, vamos falar desse jogo aqui. É um jogo que eu gosto sempre de dizer que mercado de resultados da MLS é uma parada muito arriscada, porém vejo com muito bons olhos esse jogo especialmente. Por quê? Vamos pela classificação. Se eu colocar aqui pela conferência, o Kansas City é o segundo, o Dallas é o 10º. Poderia ser só isso? Poderia, mas olha só. O Kansas City jogando em casa, ele ainda não perdeu. São 8 jogos, 5 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. E o Dallas jogando fora de casa, são 7 jogos e 7 derrotas. Fez apenas 2 gols e tomou 15. É o pior, disparadamente, o pior visitante que tem, que sabe que existe no planeta. Não, me empolguei muito. Vamos lá. Jogo para mim pro Kansas ganhar, tá? Não vou enrolar muito, vou seguir esse retrospecto que o Dallas está tendo, com horroroso fora de casa. Ah, mas o Dallas meteu 5-0 no Orlando City. Sim, mas tem outras coisas envolvidas aí, que a odd do Orlando City estava quase 3 contra o Dallas, que não ganha de ninguém, tá? Esse jogo aqui, acredito muito no Sporting Kansas City, ele vai manter essa vantagem. E, para mim, jogo de 3-0. Tem alguns jogos aqui também que podem ser interessantes. Não comentei porque o vídeo já está longo, né? E são jogos que pela odd não compensa, que é o jogo do Cluj, é o jogo do Young Boys, é o jogo do Estrela Vermelha, jogo do Ferencváros, que são times favoritos, são times atuais campeões dos seus campeonatos, que vão enfrentar um time mais fraco, porém todos eles estão envolvidos no meio de semana, pela pré-Champions. Então, pô, para pegar uma odd dessa aí a 1.2, 1.3 para mim não compensa, com os reservas, tá legal? Ó, o SofaScore aqui tentando me trollar. Mas tá bom. Fechamos o nosso jogo do sabadão, a gente tem bastante jogo, gosto sempre de falar o quê? Filtre somente os melhores jogos para você, jogos que você tem mais confiança, tá legal? Não esqueça de fazer gestão de banca, tamo junto, muita fé, bora pra cima!